Boa noite. Bom, irmãos, eu ontem, quando cheguei em casa, finzinho da tarde, e já vinha orando durante o dia, pedindo ao Senhor que desse uma direção, do que nós poderíamos estar refletindo hoje, a respeito da palavra de Deus, a respeito das coisas de Deus. E peguei minha Bíblia, sentei no meu computador e, abatido como eu estava ontem, por alguns motivos que hoje não vem ao caso, eu lá meio abatidão, comecei a mexer e orar, mexer nas minhas anotações, pesquisar algumas coisas. E aí Deus começou a trazer algumas figuras no meu coração, alguns personagens, algumas palavras, algumas coisas assim, e começou a tratar comigo. Começou a tratar do meu coração naquela hora. E aquilo foi muito gostoso para mim, sentir o Espírito Santo tratando do meu coração de uma maneira tão prazerosa. E eu senti naquele mesmo instante também que Deus estava me dando já aquilo que Ele gostaria que fosse também aquilo, objeto da nossa reflexão nessa noite. Eu quero que a gente pense um pouquinho hoje a respeito de motivação. O Yuri já pegou uma cola ali e já mandou ver na oração. Mas motivação. E quando a gente pensa em motivação, eu coloquei ali uma frase assim, qual é o motivo da sua ação? Por que você age? E foi interessante que Deus tratou comigo de uma maneira tão simples, mas ao mesmo tempo algo que talvez seja a maior dificuldade de todos nós, dentro da caminhada do nosso dia a dia. Porque nós sabemos, e o pastor Silas frequentemente comenta isso, nós sabemos bastante da teoria. Mas quando a gente vai para a prática é que vem a nossa dificuldade. A gente sabe a teoria das coisas. A gente já entendeu que todas as coisas apontam para Cristo. A gente já entendeu que tudo se resume em Cristo. Mas a motivação da nossa vida ainda não se resume em Cristo. Então eu queria pensar um pouquinho com você, assim como eu pensei ontem lá no meu coração, quando eu me vi abatido, quando minha alma se viu entristecida, e Deus perguntou para mim, qual é a sua motivação? Por que você está abatido? O que é que te motiva a fazer as coisas, a viver, a levantar amanhã? Qual é a tua motivação? E aí a gente vai pesquisando, e algumas definições aí de motivação, só para a gente entender o que é. Motivação é o processo responsável pela intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance de uma determinada meta. Motivação se refere ao direcionamento do pensamento, da atenção, da ação a um objetivo visto pelo indivíduo como positivo. Envolve o desejo, vontade, esforço, sonho e esperança. Em outras palavras, é o impulso interno que leva à ação. Que eu acho que essa última frase é o que a gente poderia gravar. É o impulso interno que leva à ação. E está envolvido com todos os nossos sentidos, se você for ver ali. A intensidade, direção, persistência, é o que te motiva. E então eu queria primeiro começar perguntando, assim como Deus me perguntou ontem, qual é a sua motivação? Qual é o impulso interno que te leva a agir, a ação? O que é ação? As coisas que você faz. Por exemplo, vir aqui essa noite. Amanhã levantar-se e trabalhar. As coisas que você faz durante o trabalho. A forma como você cuida dos seus filhos. A forma como você cuida da sua casa. A forma como você se relaciona com seus amigos. A forma como você se relaciona no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. A forma como você escolhe o que vai fazer na faculdade, para aqueles que ainda estão nessa etapa. O que eu vou fazer da faculdade? Qual é a motivação para eu fazer determinado curso? Qual é a motivação que me leva a escolher o curso de odontologia, de direito? Qual é a motivação para eu sair de férias? O Yuri voltou hoje. Qual é a motivação para eu sair de férias? Ou qual é a motivação para eu não sair de férias?
Tudo tem algo que nos motiva a fazer. Não tem? Tudo tem. Aí eu achei algumas figuras. Os irmãos não se preocupem que a gente vai usar a Bíblia, tá? Não é uma palestra. Mas eu estou passando uma contextualização. Tá? Eu achei algumas figuras que eu achei interessante. Olha, esse é um cara motivado. Né? Não é um cara motivado? Ele é um cara motivado. O dinheiro o move. Então ele levanta pela manhã em busca de dinheiro. E corre atrás de dinheiro. E a primeira resposta que vem na nossa mente, certamente vai ser: eu não sou esse cara aí. Porque eu não sou dinheirista, eu não corro atrás de dinheiro. Irmãos, mas quantas vezes, se você parar para pensar no seu dia, os seus atos, os seus planejamentos, você vai observar que todo o seu dia você pensou nisso aí, ó, em ganhar dinheiro, em correr atrás de dinheiro. Porque a gente é engolido pelo sistema, pelo dia. Quando nós nos damos conta, já foi, a mente já foi. Quando a gente vê, a gente está correndo atrás e está pensando nas contas para pagar, está pensando no que vai receber, no que não vai receber, no que vai fazer. Né? Lógico, eu não estou dizendo que a gente vai ser irresponsável. Então não pensa mais nisso. Não. Né? Mas será que o teu dia é movido por isso? Pelo quanto vai entrar? De que forma você vai... Né, o que você vai ganhar para... Né, o que você vai ganhar para suprir o mês? Aí tem outra figura. Essa é uma outra boa motivação. Dá para enxergar ali o que está correndo atrás da menina? Dá para ver? Agora dá. Tem um tigre, é um tigre isso? É um tigre. Tem gente que é motivada assim, não é? Precisa ter alguém atrás. Meu filho, vamos, senão... Como se não tiver um chefe daqueles tiranos, ou se não tiver alguém, se não tiver um pai e a mãe, né, igual um leão, igual um atrás, não se motiva para nada. Se não tiver alguém que empurra, que fala, vai meu filho. Né, tem gente que é motivado pelo medo. Né, outros são motivados pelo medo do desemprego. Então levanta de manhã, eu tenho que chegar 20 minutos mais cedo, eu tenho que ficar meia hora mais para o chefe ver que eu estou aqui, para eu não ficar desempregado. É medo. Ele tem pavor, tem medo, é motivado pelo medo. Essa é outra motivação de muita gente. Talvez seja a sua, né? Um medo de algo que possa acontecer. Esse aqui eu achei interessante, porque veja que ele tem uma certa nobreza na motivação. Apesar de estar, né, é um gráfico ali que usado em finanças, em gráficos de finanças, crescimentos, coisas assim, né? O vestuário dá a entender de serem executivos, né, ou pastores. Mas veja, eles estão se ajudando. Está dando a mão para o outro, vamos junto, a gente tem um alvo de crescimento, a gente... Né, pode caminhar junto e a gente vai, e tem gente que é motivado dessa forma. Precisa ter alguém que segure a mão e puxa e incentive, assim, vamos que dá, a gente vai conseguir, a gente vai chegar lá. Tem gente que precisa de alguém para motivar. Eu não sei se você é assim, mas já viu gente assim? Que se tiver alguém junto, é uma maravilha. Assim, vamos lá. Aí ele vai, trabalha, faz e acontece. Mas largou sozinho, não sai nada, já viu? Tem muita gente assim, ele é motivado, ele tem um impulso desde que tem alguém puxando, desde que tem alguém junto. Tem alguns que são motivados pela fama. E às vezes quando a gente pensa em fama, a gente pensa logo em artistas, né, em pessoas da mídia, da televisão, mas a fama... Ou seja, a popularidade, ela de certa forma, em determinado grau, atinge todos nós. Você pode ser o mais popular do trabalho, aquele que todo mundo, né, gosta, que você tem a necessidade de estar rodeado de pessoas. Ou você pode ser o mais popular da escola, da faculdade. Ou você pode ser,
né, desejar ser o cara que toca, que todo mundo vê tocar, ou o cara que pregue. Então você é motivado por ter pessoas ao seu redor. Por pessoas, de alguma maneira, olhando para você e vendo que você faz alguma coisa bem, te elogiando, né, falando assim, puxa, mas você, mas isso foi muito bom, isso você faz muito bem, puxa, você é um cara muito joia. É a fama, não é só a fama televisiva, né? Não é só, é a fama que circula a gente o tempo todo. A gente quer ter olhos voltados para nós. Essa é outra forma de motivação, que é a superação. As pessoas superam dificuldades, né, superam barreiras, no caso ali, né, todos eles são deficientes físicos, estão ali jogando bola, algo dentro deles o motiva, é a superação, é o não se sentir inferior, né, é superar suas dificuldades, né, provar para si mesmo que pode, que não há limitações, que o mundo pode dizer que eu sou limitado, mas eu não sou, e se motiva aí. Então você corre atrás, você está sempre querendo provar algo a respeito de você mesmo. Eu preciso provar que eu posso, eu preciso provar que para mim também dá, eu preciso provar que apesar de eu ter as dificuldades, eu sei, eu consigo fazer. E às vezes a aparência disso pode ser algo bom, pode ser algo, né, até né, aos olhos da sociedade, algo de valor. Não é o pastor Silas, com o porrete. Até faltou cabelo, né? A barba. Mas tem gente que é motivado no porrete, né? A nossa igreja tem um pouco disso aqui, também. Precisa ficar, né, tomando porretaço para ver se vai, para ver se isso é motivação. Será que é a motivação correta? Será que a gente precisa ficar apanhando? E tem muita gente que é assim, que se não tiver um chinelo, né, no lombo, se não tiver não vai. Precisa estar tomando pancada, senão não vai para frente. Esse é bem para nós. Motivação 1, oração e jejum. Meu filho, difícil motivar o povo para isso aí. É fácil. Sacrifícios, piorou. Adoração e comunhão, piorou. Agora tem um showzinho, gospel, raves, brindes, né, prosperidade, milagre, e por aí vai, né? Festa, churrasco, retiro, o nego sai saltitante, aí fica motivado, e aí se motiva. A gente já viu gente motivada assim? Isso aí é fácil, Zé. E não precisa ir longe. Se a gente marcar uma reunião de oração, em algum dia da semana, a gente pode fazer o teste. E a gente avisa num domingo de noite, que está todo mundo aí, né, e vamos ver quantos vêm. Aí depois, a gente marca aí um show e traz alguém, um cantor aí conhecido desses, né, para vir aqui à igreja. Você acha que vai estar mais cheio qual dos dois? Pois é, e será que é o motivo mais correto? O que está motivando? Na verdade, nada mais é, o que é essa motivação? O que move esse cara aí? O prazer da carne. Nada diferente disso, mesmo indo num show, né, evangélico, mesmo estando numa programação evangélica, talvez até num culto, ele é motivado pela carne da mesma forma. É a carne que move ele. Ele quer estar onde, né, de alguma maneira ele vai sentir prazer. Agora ficar orando, fazer um jejum, né, ficar num tempo lá, aí já é um pouco mais complicado. Vamos lá. Esse motiva pra caramba o povo aí. Também. Né? Sexo. Tem gente que essa motivação não segura de jeito nenhum. Esse é capa de um livro do pastor Jaime Kemp, que eu escaneei, mas é a motivação. Tem gente que
Para sexo tem tempo, tem tudo. Mas para as outras coisas já não é tão fácil. Mas agora eu queria perguntar de novo, você se viu em alguma dessas motivações ali? Você conseguiu enxergar na prática da sua vida o que te motiva? Porque na teoria eu sei qual vai ser a resposta da grande maioria aqui. O Yuri já deu a resposta. Na verdade, a pregação, você já sabe para onde vai. Não tem segredo essa pregação de hoje, não tem mistério para ser revelado, não tem nada muito profundo do ponto de vista, assim, uxa, isso. É muito claro e muito simples. A teoria você sabe qual é. Mas quando você olhou aquelas figuras ali, você começou a pensar na sua semana, no seu mês, você pensou no que vai fazer amanhã, nas atividades, na forma como você vive. Na prática, o que te motiva a fazer as coisas? Na prática. Vamos ver alguns exemplos? Gênesis 12, 1 e 2. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, e o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Calma, que pressa. Qual foi a motivação de Abraão? E aí você conhece a história de Abraão, Ele recebeu essa promessa, ele não tinha filhos, já era avançado de idade, se eu não estou enganado e a mente não me engana agora, ele tinha 70 ou 80 anos, 70 anos, quando recebeu essa promessa de Deus, não tinha filhos. Você imagina você com 70 anos, você não tem filhos, sua mulher é estéril, aí Deus chega para você e diz: vem aqui, Fábio, eu quero que você vá para uma terra aí, eu vou te falar, com o tempo, uma hora eu te digo, vai para um lugar estranho, um lugar aí que eu vou te mostrar, porque Deus não diz onde é, a terra que eu lhe mostrarei, e dos seus filhos, eu vou formar um grande povo, uma grande nação. Senhor, eu tenho 70 anos, não tem jeito. E eu te abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Você se motivaria com uma promessa dessa aos 70 anos de idade? Fala sério. Fala sério para você mesmo. Se motivaria? Com 70 anos você está querendo, se já não está aposentado, você está contando as horas, por favor, eu preciso aposentar, preciso ficar com os pezinhos esticados, caminhar de manhã na praia, Aí Deus fala assim: não, meu filho, vai para um lugar aí que você ainda tem coisas, eu ainda tenho propósito na sua vida para abençoar nações. E isso motivou Abraão, a promessa de Deus motivou Abraão. E o interessante é que quando Deus dá o filho a Abraão, você conhece, depois Deus pede o filho de Abraão, em algum momento Abraão titubeia de ir lá e oferecer o filho e levantar o cutelo, a faca para sacrificar o filho? Em nenhum momento. Óbvio, para quem não sabe, Deus não permitiu que isso acontecesse, foi só um teste, ele providenciou o cordeiro. Mas em nenhum momento Abraão titubeou, porque a motivação dele era a promessa de Deus, era o chamado de Deus para ele, e ele foi, caminhou, foi para lugar, não sabia para onde, e continuou a vida dele. Vamos mais um, Isaías 6, 5 a 8. Então eu disse, Isaías dizendo, ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar?
quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Isaías, o chamado de Isaías. Isaías que é conhecido como o profeta mais, se é que a gente pode dizer assim, mas é o profeta mais evangelístico, é o profeta, né, no livro de Isaías é onde mais tem profecias a respeito de Jesus. E o que motivou Isaías? Qual foi a motivação de Isaías? E aí você vai ver essa motivação muito clara nas profecias e na vida dele no livro, né, de Isaías, do profeta Isaías. O chamado de Deus, a vontade de Deus, o que estava no coração de Deus. Ele ouviu Deus falando. Claro que isso aqui me fugiu o termo teológico que usa aí, também não vem ao caso, mas é uma forma de expressar, né, em sentimentos humanos aquilo que vai no coração de Deus. Então está ali, quem é que eu vou enviar? Como se Deus estivesse em dúvida, Deus estivesse num dilema, né? E a gente sabe que Deus não vive em dilemas, ele sabia muito bem o que ia acontecer. Mas Isaías captou o coração de Deus. Isaías sentiu o coração de Deus. Isaías tinha essa comunhão com Deus, e o que motivou a Isaías? Cumprir a vontade de Deus, o chamado de Deus, a pergunta de Deus: Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. Né? A promessa de Deus, que era a promessa de um libertador para o povo que estava no cativeiro. E no livro de Isaías as promessas são cumpridas também naquele tempo, quando Deus envia Ciro como um libertador e se cumpre em Cristo como um libertador do pecado. Então Isaías foi motivado pela vontade de Deus, pelo coração de Deus. Mais um. Jeremias, outro profeta. O Senhor Deus me disse: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Na barriga da mãe, Deus escolheu Jeremias para que ele fosse um profeta para as nações. E Jeremias foi, acho que, o profeta que mais tomou pancada, que mais apanhou, que mais sofreu. Jeremias tomou bordoada. Se você ler o livro de Jeremias, né, ou pegar, tem um DVD, Jeremias, que a gente visualmente a gente capta mais às vezes. Você vai ver o quanto Jeremias sofreu, apanhou, mas foi um cara motivado? Foi um cara motivado. Deus não disse mais nada para ele, Deus não disse que ia dar nada para ele, Deus só disse para ele que ele seria um profeta. E ser profeta naqueles tempos não era lá algo muito motivador, porque significava tomar pancada, apanhar, ser rejeitado, ter que fugir de rei, né? Ter que mandar o dedo na cara do rei, do povo, dos sacerdotes que estavam, né, se afastando dos caminhos do Senhor. Mas Jeremias, altamente motivado diante de todas as circunstâncias negativas da vida dele. Agora Paulo, Filipenses 1, 20 e 21. Eu acho que talvez Paulo tenha sofrido tanto quanto Jeremias. Acho que dá para... O meu grande desejo e a minha grande esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem. E assim, em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. No passado todas estas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Estas coisas que ele fala no final, que valiam muito para ele, né, era o que? Eu não pus para o texto não ficar muito grande, mas ele estava falando das coisas, né, que ele tinha segundo a carne. Né, sou hebreu, né, hebreu de hebreus, né, sou fariseu, segundo a lei irrepreensível, né, sou da tribo de Benjamim, que era uma tribo nobre, sou isso, sou aquilo, sou tal. Mas isso para mim, as coisas do passado que me eram tão importantes, que me motivavam tanto, agora para mim não vale nada por causa de Cristo, não tem valor algum.
O que tinha valor para Paulo e motivava a vida de Paulo? Tanto a vida quanto a morte. E lhe davam coragem, né? Era levar os outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Seja na vida, seja na morte. Cumprir o seu dever com Deus. O dever do seu chamado, aquilo para o qual ele foi chamado. E Paulo era altamente motivado. Se você lê as cartas de Paulo, eu fico assim, né? E quando eu oro as cartas de Paulo, eu obrigatoriamente preciso orar e pedir perdão a Deus pela minha falta de motivação muitas vezes para as coisas. Porque Paulo, independente do sofrimento, dos naufrágios, né, das chibatadas, da fome que ele passou, das perseguições, a gente vê Paulo o tempo todo nas cartas altamente motivado, falando de alegria. Não existe nenhum apóstolo que fala mais de alegria e satisfação do que Paulo. Nenhum. Motivado. Não tinha o que desmotivava Paulo. Nada era suficiente para desmotivar Paulo. E eu lembrei, enquanto estudava, de Pedro, quando estava preso lá em Atos, no comecinho de Atos. Tiago, irmão de João, já tinha sido morto, já tinha passado a espada na cabeça dele. Herodes já tinha decapitado Tiago, porque a carta de Tiago que nós temos nas nossas Bíblias é o Tiago, irmão de Jesus. Não é Tiago, irmão de João, apóstolo. Tá? Então, Tiago morreu logo no comecinho da igreja, o apóstolo. E na mesma semana, Pedro foi preso. E tinham 16 guardas tomando conta de Pedro na cadeia. E de que forma se tomava conta? Eram de 4 em 4, em turnos. 4 soldados, daí trocavam com 4, e ficavam 2 soldados de guarda, e 2 soldados ficavam acorrentados junto com o preso. E isso era a ocasião da Páscoa. Então, muito provavelmente, aí, 1 ou 2 anos depois da morte de Cristo. Que, nesse período, o que acontecia próximo da Páscoa? Sempre se soltava alguém para o povo, no caso de Cristo, Barrabás, e se crucificava alguém, se matava alguém, né? Ou na cruz ou decepando a cabeça. E o texto de Atos diz que na noite, e aí Lucas usa uma linguagem interessante, que ele diz: na noite da véspera do seu julgamento. Na verdade, ali caberia muito bem na noite da véspera da sua decapitação, porque o julgamento era uma coisa que não se existia, ele já era condenado, como Tiago foi. E aí diz que a igreja orava ardentemente, e Pedro fazia o quê? Você lembra? Dormia. Pedro estava dormindo, sossegadão, tranquilo. Você já imaginou se você soubesse que amanhã vão cortar a sua cabeça, e você está lá com a algema nos braços, com 2 brutamontes cuidando de você, e mais 2 lá na frente, você vai deitar e dá uma cochiladinha. Que motivação é essa? Que tranquilidade é essa? Tanto que ele estava dormindo que quando o anjo aparece, né, e as algemas se rompem e ele sai dali, e ele estava dentro de uma ala da cadeia, ele sai dali, sai do complexo todo, o anjo leva ele mais um pouquinho, e ele achou que estava tendo um sonho, uma visão. Aí quando ele se vê lá fora, ele disse: não, mas não era sonho, eu estava acordado já. Gente, qual tem sido a nossa motivação? Quais as coisas têm tirado, né, o seu coração desse foco, desse seu dever de anunciar as grandezas de Cristo, desse seu dever, desse nosso dever de realmente viver a vida de Cristo, de viver isso que a gente tem ouvido e ouvido e ouvido, de Cristo viver em mim, né, eu viver para Cristo. O que é que tem nos desviado desse caminho? O que é que tem sido nossas motivações? O que tem entrado na nossa mente e tirado da nossa mente essa coisa tão clara? E as coisas ficam tão mais fáceis quando a gente toma com a mente, para que isso reflita lá no seu espírito,
quando a gente toma isso de que a minha motivação é cumprir e fazer o nome do Senhor Jesus engrandecido, você vai perceber que qualquer decisão na sua vida vai ser simples. Fica tudo fácil. Porque tudo você põe numa balança, bom, isso vai engrandecer o nome de Jesus, não vai, então está decidido. Aí quem sabe você pensar, mas isso aí é meio fanatismo, é meio ufanismo. Pode ser. Eu não estou dizendo de a gente ser, nem de você ser, até porque eu não sou, pelo menos acho que não sou, né, daqueles que estão lá no trabalho e cada duas palavras, né, Senhor, Jesus te ama. Senhor, Jesus quer te abençoar. Jesus. Mas você tem que sim que estar no seu trabalho, levantar de manhã e orar, falando, Senhor, no meu trabalho hoje me dá oportunidades de engrandecer o teu nome, eu não sei como, quando. Eu não vou lá para ganhar dinheiro. Senhor, eu tenho uma decisão para tomar, preciso vender alguma coisa, preciso comprar alguma coisa, preciso... Isso vai de alguma maneira facilitar, vai te dar ferramentas, né, para que você tenha mais comunhão com pessoas e assim na comunhão engrandecer o nome de Cristo. Ou as tuas decisões, ou aquilo que você vai fazer, de alguma forma vai te levar a amadurecer, né, crescer, a ser tratado pelo Espírito de Deus, para que você possa engrandecer o nome de Cristo. Não tem para onde fugir. Mateus, outro texto bem conhecido, Mateus 6, de 19 a 21. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o quê? O reino de Deus. E aquilo que Deus, o quê? Quer. E Ele lhes dará todas estas coisas. Gente, eu posso ler esse texto o dia inteiro, e o dia inteiro eu vou dizer para o Senhor, Senhor, como é difícil fazer isso. Colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Como é fácil falar, como é fácil entender com a mente que eu preciso fazer isso, como eu preciso, né, com a minha mente, buscar aquilo que Deus quer e confiar que Ele me dará estas coisas, né, me dará o sustento do dia a dia, é isso que o texto diz antes desses versículos. Mas é difícil. É só para mim que é difícil? Você luta com isso na sua vida dia a dia? Ou não luta? Ou você já vive o reino de Deus em toda a plenitude e em nenhum momento você se vê fora, né, desse alvo, como diz Paulo, né, corro para o alvo da soberana vocação. Mas aí o que a gente faz então? A gente ora e pede socorro, e pede para o Senhor nos ajudar, e coloca a nossa mente diante da vontade do Senhor. Eu quero estar na vontade revelada na Tua palavra, e exercita na prática, nas decisões. Muita gente vive dilemas na vida, em decidir coisas, não sabe o que faz, não sabe para onde vai, não sabe e vive dilemas, porque muitas vezes ficamos esperando Deus falar, faça assim. Só que Deus já falou na palavra dele quantas coisas estão reveladas, ele já diz qual é a vontade dele, a que está sobre todas as coisas, que é o reino de Deus, é o engrandecimento do nome de Cristo. Então, se você tomar isso, né, usando um termo aí, tomar posse dessa bênção, tuas decisões vão ser muito fáceis e simples. Você não vai ficar se descabelando diante de Deus, Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Meu filho, isso tem a ver com o reino de Deus? Não tem a ver, então está decidido. Por que você continua orando, esperando Deus te responder a uma coisa? Ele não vai responder. Não vai. Ixi, ficou fraco. Por fim, 2 Coríntios 5,15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele
que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. O interessante desse texto é que ele diz o seguinte: que nós que vivemos e estamos em Cristo não devemos viver mais para nós, mas devemos viver para Ele, para Cristo. O texto não diz que a gente tem que viver, e presta atenção, para a nossa esposa, para a nossa família, para o nosso filho, para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso emprego, sei lá eu quem. O texto diz que nós temos que viver para quem? Para Cristo. Tanto é que Cristo vai dizer lá também que aquele que não, fugiu a palavra, aquele que não odiar pai e mãe, por amor dele, não é digno dele. Só que muitas vezes, quando nós nos damos conta, a gente está vivendo para quem? Para Cristo? Não, a gente está vivendo para o filho, para a esposa, para o serviço, para a igreja, para os irmãos. Isso tem que ser reflexo. Primeiro a gente tem que viver para Cristo. É para Cristo. Ele tem que ser a grande motivação. Não são os filhos. Não é a esposa ou o marido. Não é mãe, pai. Não é mais ninguém. Não é a igreja. É Cristo. É viver para Cristo. Todos os momentos, todos os instantes, todas as horas. Inclusive na morte, como diz Paulo. Porque ele sabia que a morte dele poderia, de alguma forma, resultar em quê? Em divulgação do Evangelho. O que tem motivado sua vida? Diante de tudo que nós temos aprendido, essa foi a pergunta que eu me fiz ontem. Ou melhor, que o Espírito Santo fez para mim ontem. Diante já de tantos anos de caminhada com o Senhor, diante desses últimos anos, no qual eu tenho plena convicção que o Senhor tem me edificado de tantas formas, mas será que eu tenho vivido para Cristo? De fato, será que a grande motivação da minha vida é o reino de Deus? É fazer o reino de Deus ser conhecido? Isso é viver para Cristo. Que o reino de Deus é Cristo e sua obra. Como tem sido sua vida e a sua motivação? Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para entregar para vocês hoje. E não tem mágica, não tem fórmula secreta, não tem simpatia, não tem propósito de sei lá quantos dias, não tem jejum que vai resolver isso. É só o seu coração, o seu espírito sendo tratado pelo Espírito de Deus, falando lá no seu espírito e te socorrendo dia a dia, todos os momentos, como Ele fez comigo ontem, aonde eu estava totalmente fora da motivação do reino de Deus. Eu estava fora, eu estava preocupado, angustiado, triste, com coisas que têm a ver com a minha vida, mas que naquele momento não tinham a ver com o reino de Deus. E aí o Espírito falou: o que te motiva? Eu falei: Senhor, perdão, mais uma vez. Aí, usando aquilo que preguei domingo: Senhor, lava os meus pés de novo, que estão sujos de novo. Quem não viu domingo, pega aí e vê na internet. Lava os meus pés, porque eles estão sujos mais uma vez. Eu estou lavado, banhado, mas esses pés continuam se sujando na sujeira desse mundo.